Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa de segunda-feira que junta Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Esta segunda-feira o Governo volta a reunir com o GT e as confederações empresariais para dar continuidade às negociações sobre a lei laboral. Miguel Paiás Maduro, continuamos sem acordo à vista. Na semana passada, no final de um outro encontro, os responsáveis da indústria do comércio e do turismo e da agricultura assumiram que não valeria apenas continuar o diálogo. Houve aqui um passa-culpas para a UGT, no entanto a UGT passou a culpa para o Governo. Até quando é que pode durar este impasse sobre a reforma da lei laboral? Não direi que é necessariamente um impasse. Pode ser antes concebido como parte do próprio processo negocial. Desde o início que era claro que esse processo negocial não ia ser fácil, até pela amplitude das reformas ou das alterações que o governo pretendia fazer. Depois a profundidade das mesmas é mais debatível, mas que seguramente incluía muitas matérias. E, portanto, isso iria tornar mais difícil o debate, embora também permita, por outro lado, que haja mais margem para o governo abdicar de certas matérias para satisfazer os interesses quer dos sindicatos, quer das entidades empregadoras. Mas, portanto, sabia-se que esta negociação não ia ser fácil. Ao mesmo tempo, do meu ponto de vista, sabemos que ela me parece inevitável e que me parece fundamental para que possa existir a reforma. Num contexto tão fragmentado como é aquele que temos no Parlamento e com as posições que já são conhecidas por parte quer do Partido Socialista, quer do Chega, que são as outras duas grandes forças políticas no Parlamento e que poderiam dar um apoio ao Governo nesta matéria, parece-me que só é viável para o Governo avançar e só conseguirá obter o apoio de pelo menos uma dessas forças políticas se o fizer num contexto de uma negociação e de conseguir chegar a acordo com o GT, que parece que é o único sindicato que nesta matéria terá margem para negociar e disponibilidade para negociar, e com as entidades empregadoras. Vamos ver o que é que acontece. Acho que o governo ainda está a tempo, e as entidades empregadoras e os sindicatos, para tentar chegar a um acordo. Também me parece claro que só valerá a pena isso acontecer se corresponder a uma alteração com algum significado da legislação e que permita adaptá-la aos novos tempos. Desde o início que, se por um lado eu saúdo a vontade do Governo de demonstrar algum intuito reformista nesta matéria, por outro lado, parece-me que as propostas não tiveram em conta, ou ainda não têm suficientemente em conta, aquilo que são as alterações que vão ocorrer no mercado laboral e em termos de organização económica e social da sociedade, em função da inteligência artificial, do impacto da inteligência artificial e da robotização que já estava a acontecer. Portanto, era sobretudo para isso que me parecia importante haver uma alteração e uma reforma da legislação laboral, e nesse ponto de vista parece-me que ela está um bocadinho mais pensada para um tempo anterior e não para o tempo futuro. Mas acho que ainda estamos a tempo de eventualmente vir a fazer uma reforma que consiga fazer essa adaptação, e penso que ela tem de ser feita em negociação. Vamos ver se isso ainda é possível. Fernando Medina, a discussão decorre desde julho, esta discussão sobre a reforma da lei laboral. Tem o Governo muito mais tempo para encontrar ou tentar um acordo com as centrais sindicais e com os patrões? Bem, esta é uma daquelas histórias em que podemos aplicar bem o ditado de que aquilo que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Esta proposta de revisão laboral do Governo é uma revisão completamente a despropósito. Em primeiro lugar, porque, como o Miguel sublinhou e muitíssimo bem, não tem nenhuma direção clara no sentido de enfrentar os desafios de melhoria da produtividade e de competitividade da economia portuguesa no contexto que estamos a viver, nem no futuro próximo que se antevê. Não há nenhuma medida, não há nenhuma linha de orientação que se diga, bom, daqui resultará o que é um novo instrumento para a melhoria da produtividade da nossa economia. Um novo instrumento para a melhoria da competitividade da nossa economia. Nada há sobre isso. O que há, e que foi aquilo que a Ministra propôs, é um conjunto muito vasto de medidas que tendem exclusivamente a facilitar o processo de despedimentos, levando-nos, aliás, a um nível que eu considero bárbaro,
relativamente às situações de trabalho ilegal, de permissão de trabalho em situação ilegal, de fragilização dos direitos daqueles que estão na situação de trabalho ilegal, etc. E um bascular do pêndulo de poder na direção patronal e não numa direção de equilíbrio. Aliás, a ministra foi franca ao abordar este tema, quando no fundo diz, bom, a razão da reforma reconhece que ela está muito desequilibrada em favor dos trabalhadores e por isso nós precisamos de a reequilibrar. E por isso este é o problema do conteúdo da reforma. E o conteúdo não tem verdadeiramente nada que se aproveite do ponto de vista da sua substância. Para quê isto? Para quê? Em que é que isto melhora a nossa economia? O segundo lugar é um tema da forma. Bom, há duas formas de se fazer alterações legislativas, e neste caso uma matéria sensível como alterações à legislação laboral. Uma é procurar um acordo em concertação social. Por regra, o que nós teremos em matéria de processo, o Estado define as suas prioridades, o Governo define as suas prioridades, as entidades patronais definem as suas, as entidades sindicais definem as suas e procura-se fazer um entendimento. É uma reforma, são reformas que por regra não são tão profundas, mas que ganham em eficácia na sua execução por terem um acordo alargado. Outro método de fazer é simplesmente o Governo apresentar a sua proposta, vai ao Parlamento, vota, tem maioria, passa a sua proposta, não tem maioria, não passa a sua proposta e sujeita-se naturalmente à grande crispação social que normalmente este método traz consigo. Mas nesta Ora, fase... o que é que o Governo fez? O que é que o Governo fez? O Governo apresentou a sua proposta de forma unilateral, ou melhor, ouvindo as entidades patronais e ouvindo quem muito bem entendeu ouvir, apresenta-a publicamente. E depois, sem procurar, no fundo, que a proposta primeira que surgisse já tivesse aqui pontos em que todos se sentissem representados, e agora tenta à viva força fazer pressão para o GT, para o GT se juntar a um barco, que é um barco sobre o qual não há qualquer benefício significativo e ganho de causa para os trabalhadores. E por isso, isto é algo que não faz qualquer tipo de sentido, e daquilo, aliás, que li sobre os termos finais até o momento que estão em discussão, o Governo mantém uma disposição perfeitamente, diria eu, sinistra, que é, de novo, voltarmos atrás no que é o direito de reintegração de um trabalhador que foi ilegalmente despedido. Por que é que esta matéria é importante? Porque na legislação que existe atualmente, um trabalhador, se foi despedido ilegalmente, isto é, se o Tribunal considerou que o despedimento foi ilegal, não cumpriu a lei, o trabalhador tem direito à reintegração. Ela pode ocorrer ou pode não ocorrer, pode ser negociada à saída permanente ou outra coisa. Quando o Governo retira a obrigatoriedade da reintegração, e nada diz, aliás, sobre aumentos de indemnizações, na prática, o que está a fazer é tornar legal aquilo que é ilegal. Isto é, a lei diz que é ilegal. Qual é a sanção? Nenhuma. E por isso pode-se despedir ilegalmente sem qualquer tipo de sanção. Isto está na proposta que o Governo mantém apresentada ao GT. Não vejo como é que isto possa ser aceitável. Essa é uma das linhas que tem gerado conflito entre o GT e o Governo. Tendo em conta esta falta de acordo, no seu entender, não deveria o Governo já ter partido para a Assembleia da República ou deve continuar a tentar encontrar este consenso? Na minha opinião, o Governo não devia ter apresentado sequer esta proposta. Agora, acho que isto não resolve nenhum problema real, desequilibra muito as relações de trabalho, facilita abertamente os despedimentos, fragiliza aqueles que já estão mais frágeis na vida laboral. E por isso esta proposta nunca devia ter existido assim, nunca, pelo menos de um partido que se diz um partido de uma linha social-democrata de centro-direita, mas num sentido de avanço do país. Não é? Respondendo aos problemas, por exemplo, o Miguel identificava sobre os problemas da organização do trabalho, que, por exemplo, e aí eu seria bastante favorável a uma abordagem profunda sobre esta matéria, que o uso da inteligência artificial, por exemplo, vai trazer, ou está a começar a trazer, relativamente à formação dos quadros, relativamente ao que vai ser a inserção que pode ser bastante mais complexa dos chamados colarinhos brancos, isto é, os quadros qualificados,
mas que em várias áreas profissionais vão ter muito do seu trabalho substituído por inteligência artificial, tudo isso justificava um grande acordo e um muito bom acordo. Neste momento, acho que o Governo não faz sentido nenhum a proposta que tem, não resolve nenhum problema, é só um favorecimento da posição patronal e, por isso, espero que a UGT não resista, no fundo, às pressões que têm sido colocadas sobre isto. O Governo depois leva a proposta ao Parlamento e no Parlamento espero naturalmente que não seja viabilizado. Miguel, este encontro desta segunda-feira acontece depois de António José Seguro também ter pedido uma solução equilibrada. Estas intervenções do Presidente da República podem, de certa forma, pressionar o Governo ou não terão qualquer interferência neste processo? O Presidente da República tem sempre um instrumento para influenciar quer o Governo, quer os parceiros sociais nesta matéria, que é o seu capital político, reputacional, e a medida em que usa esse capital, desde logo pelo uso da palavra, para promover que o Governo, por um lado, e os parceiros sociais, por outro, cheguem a um compromisso nesta matéria. E pode até sugerir, em algumas linhas gerais, tentativas de compromisso, sobretudo falando diretamente, eventualmente até com os parceiros ou com o próprio Governo. Portanto, o Presidente da República não tem um poder de intervenção direta nesta matéria, mas tem uma capacidade de influenciar quer o Governo, quer parceiros sociais, para poderem chegar a um acordo nesta temática. E direi que, neste momento, este Presidente da República tem, estando no início do mandato e depois de uma eleição com uma votação tão significativa como teve, tem um capital político particularmente reforçado. Também pode não o querer despender nesta matéria, não é? Pode não achar importante que exista um acordo nesta área. Portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer. Isso é uma decisão do Presidente da República. Como é que vê também, Miguel, o facto, nós ouvimos na Renascença Mário Mourão da UGT a lamentar o facto da CGTP não estar a ser convidada para estas reuniões, recordou que a CGTP noutros governos foi sempre chamada, mesmo quando acabou por não assinar os acordos. Considera que o Executivo deveria na mesma alargar o convite à CGTP? Como é que vê esta exclusão da Central Sindical destas negociações? Há certas ações que nós sabemos que em si mesmas não produzem resultados, mas que podem ser importantes para legitimar outros resultados. Ou seja, eu acho que essa prática de convidar a CGTP, todos os governos sabiam que dificilmente iriam ter a CGTP dentro do barco. Tinham a certeza que não iam ter, aliás. Tinham a certeza, exatamente, vamos ser mais claros, tinham a certeza que não iam ter. Mas não deixa de poder ser importante fazer esse convite, para até responsabilizando a CGTP, por não ser ela a querer participar nesse esforço. Eu acho que provavelmente do ponto de vista de estratégia negocial o Governo devia ter feito, mas entendeu não o fazer. Não acho que seja... Não vai alterar muito o resultado final, mas pode, diminui... Tenho dificuldades em perceber porque é que o Governo não quis fazer isso quando tinha pouco a perder nessa circunstância, e assim parece que é o Governo que não faz esse esforço de tentar envolver a CGTP. Fernando Medina, considera também compreensível que o Governo não tenha convidado a CGTP? Não, do ponto de vista do que é o natural funcionamento da concertação social, o que é natural é que a CGTP seja convidada, que participe nas reuniões, e chegando-se à reta final de um acordo, quando se está a tratar das redações e à troca de documentos de redação, já tendo um parceiro dito que não quer fazer a subscrição do acordo, é normal que aí nessa fase já não participe, mas até lá deve participar. Eu gostava só de ir um bocadinho atrás sobre a questão do papel do Presidente da República. Eu acho que nesta matéria o Presidente da República não devia gastar o seu capital político envolvendo-se num acordo desta natureza. E precisamente porque ele está num campo totalmente minado. Em primeiro lugar, o que está em cima da mesa não serve à economia portuguesa nem serve ao país. Só serve para
dar mais poder ao que eu chamo, nem sequer é ao empresariado moderno, que vem, aliás, olham com desdém para tudo isto, porque isto não lhes interessa, mas isto é um reforço do poder, até daquele patronato, nesta expressão mais antiga e até algum do mais bafiento que se está a colocar. Quando eu vejo matérias como a descriminalização do trabalho não declarado, quer dizer, são coisas que são ofensivas para um Portugal moderno que existe, não é de esquerda ou de direita, para um Portugal que está com práticas modernas, competitivas, que precisa se internacionalizar. E por isso, o Presidente não deveria investir capital político em procurar salvar um acordo nesta natureza, porque isto está tudo inquinado desde o início. A orientação geral do acordo não tem nenhum benefício fundamental para a economia portuguesa e pode acabar por involuntariamente colocar aqui um nível de pressão sobre os atores que eu acho que não devia fazer. Acho que se devia resguardar, aliás, para os processos que ainda não se iniciaram, para os processos, que já são vários, para os quais há sinais dos partidos, nomeadamente o Partido Socialista, de estar disponível para zonas de entendimento, começando, aliás, por aqueles em que são mais naturais que esses entendimentos surjam, relativamente às áreas da defesa, relativamente a matérias relativamente às questões de segurança, tudo isso são áreas que se devem ser as áreas de início, não é? Porque são aquelas mais naturais de se fazerem, avançando depois para aquilo que o Presidente entenda e avalia que sejam as áreas que há condições para o fazer, mas aí onde o Presidente também tem ele o próprio papel em formatar o que é o andamento dos trabalhos, não é? Porque é capaz de identificar os pontos críticos que devem constar do acordo, que deve identificar as posições de um lado, as posições do outro, procurar as vias de aproximação ou contribuir para isso. Neste caso, já nada disso é possível. Neste caso, tudo isto nasceu de outra forma. Esta reforma laboral não nasceu para ser alvo de acordo nenhum. Esta proposta nasceu nas mãos de uma pessoa, uma ministra do Trabalho, certamente com o apoio do Primeiro-Ministro e do Governo, que, acossados com a falta com aqueles que dentro do PSD, estou-me a lembrar, por exemplo, de Passos Coelho, acusam o governo de ser um governo de situação e não ser um governo reformista, o governo quer aqui dizer, não, eu estou aqui a fazer uma reforma, e logo uma reforma numa área muito sensível e que vai dar muita polémica, que é a reforma laboral. A partir do momento em que o governo faz as coisas assim, que não faz as coisas para um acordo, não procurou nunca a existência de um acordo, quer dizer, procurou sempre a rendição de uns lados nos termos completamente inaceitáveis, que procurou sempre que o GT se rendesse a uns termos do acordo que não tinha uma medida em benefício dos trabalhadores. E por isso, neste contexto, eu acho que o Presidente da República não devia investir o seu capital político, não devia gastar o seu capital político nisto, porque não há relevância na matéria e no conteúdo e já não há condições de reescrever e de voltar a colocar isto nos carris corretos, que eram os que deveriam ter estado desde o início, que era uma reforma dirigida aos problemas reais do mercado de trabalho e aos desafios da produtividade e da competitividade. Vamos olhar agora para o que se está a passar nos territórios afetados pela tempestade Cristi. Na semana passada ouvimos o autarca de Leiria a dizer que ainda não recebeu os apoios do Estado para a recuperação do território. Há vários trabalho a ser feito no terreno. O Ministro da Economia reconheceu que nem tudo está a correr bem com a entrega dos apoios para a reconstrução de casas. O mesmo autarca de Leiria explicou que o trabalho é muito complexo, que os procedimentos, a avaliação requer tempo e trabalho. Fernando Medina, terá o Governo passado uma imagem de que tudo seria mais simples e desta forma como é que o Estado pode apoiar mais as autarquias nestes trabalhos mais burocráticos? Sim, esse é o tema aqui. Quem conhece o funcionamento da máquina do Estado e o trabalho da máquina do Estado percebe que há determinado tipo de afirmações que rapidamente se vão virar contra quem as profere, quer dizer, tudo anunciar que 2 dias depois está o dinheiro disponível, uma semana depois que os apoios já chegaram, 10 dias depois que tudo isso já está resolvido. Tudo isso são declarações que estão condenadas a serem desmentidas pela realidade, porque
quando se usa um determinado tipo de instrumentos para trabalhar, e se usam sempre aquele tipo de instrumentos, há instrumentos que são particularmente burocráticos e particularmente difíceis e cujo acesso é mais delongado e mais prolongado. E por isso o que eu acho aqui é de facto mais um erro na gestão das expectativas dos autarcas, na gestão das expectativas das populações, porque nada disto poderia ser rápido e fácil com os canais e com os instrumentos que o governo desenhou. Havia uma forma de tudo isto ser feito de forma muito mais rápida e muito mais fácil, que teria exigido uma coragem política e uma ação política com outro nível de determinação, que era, no fundo, haver um acordo realizado em muito poucos dias entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo relativamente ao volume de verbas a transferir para as autarquias. Seria um exercício sempre com elevados graus como é dizer, de incorreção, de menor precisão, mas também não deveria haver mal nenhum ao mundo, porque era dinheiro que, em vez de ser executado pelo Estado Central, era executado pelo Estado local. Não era a esfera pública e o Estado que teria ter que decidir na mesma sobre a alocação desses recursos. E a partir daí, o Orçamento do Estado transferia para os municípios e os municípios ficavam responsabilizados pela sua execução. Quando se utilizam outro tipo de instrumentos, nomeadamente mais centralizados, quando se começam a seguir regras próximas das dos fundos comunitários, bom, então aí os problemas são outros, não é? Porque tudo isto anda muitíssimo mais devagar, porque, por exemplo, não se pode atribuir um apoio a ninguém que não tenha a sua situação fiscal e contributiva regularizada. Pronto, está bem. Se prometeu que aquilo chegava em 2 dias e se por alguma razão a entidade ou a empresa não fez ainda um acordo de pagamentos com a Segurança Social ou com o Fisco, não vai poder receber qualquer tipo de apoio. Até o fazer, e por isso isto vai demorar, por exemplo, bastante mais tempo. Determinado tipo de regras relativamente a apoios, por exemplo, à habitação, exigem que haja um estudo, uma orçamentação, um pré-projeto, algumas mesmo até um projeto. Isso demora muitas semanas, até meses a fazer, e por isso o mecanismo com os quais estão a ser dados estes apoios não permitem soluções muito rápidas. Foi prometido que as soluções eram muito rápidas e por isso defraudam-se as pessoas. E se quer prometer que sejam muito rápidas, então os canais tinham que ser muito rápidos. Os canais muito rápidos é dizer assim: Leiria, Coimbra, todos os municípios que foram afetados, mais ou menos, atribuir aos menos afetados determinada verba em função do seu orçamento, aos mediamente afetados, aos muito afetados, e fazer essa distribuição de verbas. O Orçamento de Estado transferia para os municípios, e a partir daí os municípios geriam e ficavam com a responsabilidade, e o Governo tinha cumprido a sua obrigação a tempo e horas. Isso teria sido, porventura, mais adequado, mas era preciso ousadia política para fazer, e era preciso também capacidade política para que o Ministério das Finanças aceitasse que isto fosse feito. Não foi assim, defraudou-se as expectativas e isto vai tudo demorar muitíssimo mais tempo. Miguel, uma das dificuldades apontadas pela autarca de Leiria era na análise das candidaturas, porque torna-se muito difícil. Há candidaturas que são repetidas, outras que não retratam a realidade da necessidade de quem se está a candidatar ao apoio. Depois também há outra dificuldade, que é de colocar técnicos a avaliar situações de pessoas que não conhecem ou que no meio de um concelho, de um município, se torna difícil, dado que facilmente recebem a candidatura de um familiar ou de um vizinho ou de um conhecido. Neste caso, devia o Governo ter sido mais contido sobre a rapidez da entrega destes apoios e de que forma é que o Estado pode ajudar as autarquias neste trabalho para o tornar mais ágil? Eu ainda me lembro quando, no início deste processo, o Governo foi acusado de estar a indicar prazos potencialmente muito longos. Portanto, para usar outro ditado popular que também se aplica bem aqui, às vezes os governos são presos por ter cão e presos por não ter. Primeiro tentam ser mais realistas, são acusados como é que é possível se ao fim dos poucos dias as pessoas não terem dinheiro no bolso. Depois os governos, para corrigir isso politicamente, vêm anunciar que adotam muito rapidamente e vão simplificar processos para permitir, e ou não estão a cumprir esses prazos, ou depois se o governo adota determinados procedimentos muito simplificados, é o risco de fraude. Portanto, estamos sempre a acusar nesta matéria, porque qualquer solução será obviamente insatisfatória, porque temos de um lado a necessidade de cumprir com regras mínimas
de avaliação, de integridade do processo de funcionamento do Estado, e, por outro, a necessidade genuína, verdadeira de muitas pessoas de receberem imediatamente e o mais rapidamente possível os apoios. E estas duas não são plenamente conciliáveis, portanto, nós vamos ter sempre níveis de insatisfação muito elevados. E eu não estou em condições de dizer, face à complexidade destes processos, que a Filipe acabou de escrever, aliás, em determinadas matérias, que isto poderia ser mais rápido. Desejaria que fosse mais rápido, mas não estou em condições de dizer se seria possível fazer estes processos mais rapidamente, com a integridade e a garantia e a qualidade que são necessários. Mesmo a solução que o Fernando apresentava, era uma solução que realmente poderia fazer chegar às autarquias muito mais rapidamente o dinheiro, mas depois vamos imaginar que as autarquias, elas não conseguiam, ou algumas dessas autarquias não eram eficazes na forma de distribuir o dinheiro e fazer chegar o dinheiro às pessoas que dele necessitam. O governo ia acabar por ser criticado na mesma, porque ia ser dito que o governo se tinha desresponsabilizado, transferindo para as autarquias, sem garantir as condições de que esse dinheiro chegasse mesmo às populações. Portanto, eu acho que não há uma solução fácil aqui. Eu não estou a dizer que as coisas estejam a funcionar bem, eu simplesmente digo eu não tenho dados suficientes e não estou em condições de avaliar se era realmente possível fazer mais rápido do que está a ser feito, quer pelo Governo Central, quer pelas autarquias. Filipe, se me permitem ainda só sobre este ponto, isto tem muito a ver com os instrumentos que se utilizam. Sabendo-se de antemão que se iam utilizar fundos comunitários e reprogramação de instrumentos comunitários, é evidente que nunca poderia ser um processo curto. Nunca. Exigem candidaturas, exige um conjunto significativo de documentação para provar que a entidade, a família, a empresa se pode candidatar, existe depois uma avaliação por parte de técnicos, exige depois um vai e vem de documentos, exige um conjunto de coisas e vai exigir depois, aliás, a seguir, quando as obras forem feitas, vai exigir a entrega das faturas, a documentação, porventura só é pago um adiantamento no início e depois vai sendo contra o envio de faturas que as pessoas vão receber o dinheiro, bom, coisas desse género. Este normalmente é o que acontece quando se utiliza esses instrumentos. Porquê? Porque o Ministério das Finanças não quer dar logo o dinheiro, o Ministro da Coesão, o que tem à sua mão e está na sua dependência são os fundos comunitários e por isso vai procurar soluções dentro dos instrumentos dos fundos comunitários. Na base disto, nunca se pode fazer a promessa de que isto vai ser rápido, porque não é rápido. Aliás, há coisas, normalmente já não é rápido. E depois há situações em que, pior ainda, por exemplo, ainda saiu a informação, não há muito tempo, que os apoios relativamente aos fogos de 2025 ainda não estavam pagos. Estamos a falar dos fogos de 2025, estamos a falar de verão de 2025 e já lá passaram cerca de 9 meses. E por isso, quando se usa este tipo de instrumento, isto não tem forma de ser rápido. Quem promete que ser rápido vai correr mal logo a seguir. A outra forma é criar novos instrumentos que não dependam e que não tenham este tipo de constrangimentos. Eu aqui divirjo um pouco o Miguel, no sentido em que quem fez a promessa de que isto chegava rápido foi o Governo. E por isso, o Governo, ao dizer que isto chega rápido, quer dizer, não sei, aliás, porque é que o fez, porque estava a ser criticado por não chegar rápido, acho injustamente logo no início do processo, porque as pessoas veem a catástrofe e querem que no dia a seguir toda a gente tenha dinheiro na mão, isso não é possível, isso não é um Estado a funcionar, isso não é, tem que haver regras, tem que saber em que é que o dinheiro público é gasto. Aliás, recordemos do que foram os problemas decorridos dos apoios dados nos incêndios de Pedrógão, em que um conjunto de fraudes muito significativa foi cometida e houve condenações relativamente a quem prevaricou nessas circunstâncias, que não se podem repetir. Mas era possível fazer instrumentos mais rápidos, mas esses instrumentos tinham que ser de outra natureza. Implicavam dinheiro do Orçamento de Estado, direto, implicavam reforços orçamentais diretos às autarquias, e obviamente que depois o Governo poderia sempre dizer, bom, mas a responsabilidade neste momento está nas autarquias, na nossa parte nós temos o tema resolvido. Umas iriam correr muito bem, ótimo, outras iriam correr menos bem, outras até iriam correr mal. Bom, mas isso é a responsabilidade dos autarcas que as pessoas também votaram e elegeram. Mas já não seria do Governo nem do Estado Central. O Miguel tem uma visão diferente, Miguel. Não, eu acho que o Governo ia ser acusado de se ter desresponsabilizado ao transferir
para as autarquias. Portanto, acho que... Aqui não Sim, mas já era uma considera... crítica eu acho acho que que era uma a crítica sem história razão. diz-nos isso. Mas eu acho que era uma Não crítica iria... injusta. Acho que seria uma crítica injusta. Miguel, bem, mas iria acontecer seguramente. Quer dizer, o governo tem que se responsabilizar, por isso é que nós temos um sistema e em que, aliás, nos gabamos, e os próprios autarcas se gabam muito, e o país também se gaba muito de ser um sistema, de sermos um país com uma estrutura com um forte pendor municipalista. Temos autarquias com enorme capacidade de execução, e por isso aí há um nível, que é um nível diferente de responsabilidade. Mas Fernando, mas essa O Estado capacidade de Central execução... financia, o Estado Central Mas financia e depois se executa ao nível municipal, a mim não me choca rigorosamente nada. Acho que é o que deve ser Mas feito. também temos de ter em conta que essa capacidade de execução nas nossas autarquias é muito assimétrica, não é? A capacitação das nossas autarquias é muito diferenciada. Mas Portanto, nem mesmo, todas estariam na mesma situação. é verdade, mas mesmo aquelas que estão na metade de baixo de capacidade estão muito acima do Estado Central, porque a proximidade, não é, ao problema, quer dizer, imaginemos, quer dizer, enquanto isto está num diretor-geral em Lisboa, é um tipo de problema. Quando isto está nas mãos de um autarca que todos os dias tem as famílias ou os empresários a baterem-lhe à porta, não tenhamos dúvidas que o autarca adormece, acha que aquele problema é seu, adormece a pensar como é que o resolve e no dia a seguir aquele problema é seu e ele procura o resolver. O diretor-geral, bom, já tem outros tipos, como já tem tantos outros problemas, aquele é mais um dentro da sua lista, não é tão prioritário assim. Acho que a experiência da descentralização nos mostra que aproximar o problema, aproximar o decisor do problema, certo? É bastante vantajoso na sua capacidade de resolução. Depois, como dizes, é verdade, isto é assimétrico, uns anda melhor, outros anda pior, mas no geral consegue-se resolver bastante melhor do que deixar no Estado Central. Chegamos ao final do nosso tempo. Miguel Paiás Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. A conversa de eleição regressa na segunda-feira. Uma boa semana.